Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma quarta Pro e mais uma quarta mega gelada aqui no sul do Brasil. Não sei como é que tá aí na tua terra, mas aqui na minha tá muito frio a semana toda. Mas com friozinho ou sem friozinho, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que vocês amam, que são os posts nas redes sociais. E eu quero conversar com vocês hoje de quais são os posts obrigatórios que vocês precisam ter. Eu vou explicar primeiro 3 posts bem específicos que todo mundo tem que ter no seu perfil para deixar muito claro para quem está chegando o que a gente faz, o que a gente vende, como funcionam as coisas. E depois também eu vou explicar sobre os tipos de posts que vocês devem ter permanentemente no perfil de vocês. Então, galerinha que está chegando aí, primeiro me dá um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo. Se o áudio tá bom, só me confirmem, por favor. E peguem papel e caneta para anotar esses tipos de posts que vocês devem ter no perfil de vocês, para não perder nem um detalhe e para que vocês possam principalmente, né, saindo aqui da live, que vocês consigam implementar. Eu vou colocar aqui qual é o tema da live de hoje. Posts que você deve ter no seu perfil. A gente vai falar desses 3 que eles ajudam tanto e eles ajudam não somente a deixar claro para quem está chegando, mas o exercício de fazer esses 3 posts, de elaborar esses 3 conteúdos que devem estar nas tuas redes, eles te trazem bastante clareza. Clareza que vão até mesmo guiar os outros conteúdos que você vai criar, as outras ações que você vai fazer. É como se você tirasse um momento ali para dar uma ordenada na mente, né? Entender o que é importante falar, o que não é importante. Então, papel e caneta aí, galera, todo mundo. Quem tá aqui ao vivo comigo, fique muito à vontade para tirar as dúvidas, né? Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas aqui comigo. A gente vai ver 3 posts bem específicos e depois eu vou dar uma reforçada nos tipos de posts permanentes que vocês devem ter nas redes, ok? Vamos lá. Eu tô chegando no teu perfil, certo? E eu quero que vocês façam uma análise crítica, se vocês têm isso. Qual é a primeira coisa que eu quero saber, né? Quando eu tô chegando, eu vou ver ali na bio com quem você fala, sobre o que você fala, qual é o assunto principal que tá ali. Mas esse é um post que, inclusive, ele deve estar fixado no teu perfil, que é um post de apresentação. É um post de quem é você. Só que esse post de quem é você, ele tem alguns detalhes, algumas particularidades que vocês têm que ter em mente. Esse post ele não pode ser tipo um currículo, né? Que a gente imprimia antigamente, hoje em dia a gente faz no LinkedIn. Ele não pode ser um post seco de um currículo. Não basta ser aquele post que muitas pessoas já viram por aí, né? Assim, aquele que tem uma foto da pessoa ou o nome da pessoa e só tem uns balõezinhos do lado falando que gosta de gato ou que gosta de cachorro, que é formada nisso e que é não sei o que ama livros ou que ama passear. Não é esse tipo de material. Pensem comigo. Eu converso aqui com quem está usando o Instagram profissionalmente. O Instagram para atrair clientes, o Instagram para vender mais. Você precisa botar uma apresentação tua focada no teu público. Então, sim, uma apresentação que diz quem é você, né? Quem é você? Que formação você tem? Que experiências você tem? Mas existe uma informação que é muito importante, que é o porquê você faz o que você faz hoje. Por que você trabalha com o que você trabalha? O que te trouxe até o momento que você está hoje? Muitas vezes pode ser simplesmente que as coisas foram acontecendo. Você se formou, surgiu uma oportunidade e você teve aquela experiência e decidiu empreender e foi tudo bem. E por isso você escolheu estar onde você está hoje. Daqui a pouco a história pode até ser uma história mais triste, né? Você foi, fez alguma coisa, quebrou a cara, se decepcionou ou teve um burnout e decidiu mudar e te levou até esse momento de fazer o que você faz hoje. De repente, é um negócio de família, é de um negócio de família,
e você acabou assumindo e fazendo isso. É importante que a gente conte de maneira muito resumida, né? Por que eu escolho fazer isso? O que me trouxe até aqui? E o detalhe do que trouxe até aqui, quando eu estou falando do que me trouxe até aqui, o que eu estou contando? Eu estou contando a minha história de forma muito enxuta. E nessa minha história, eu vou escolher os pontos que eu vou contar. E eu vou escolher quais pontos, minha gente? Os pontos que me deem mais credibilidade. Os pontos que reforcem a minha experiência ou a minha vivência dentro daquela área que eu atuo. E a outra resposta que a gente precisa dar nesse post de apresentação, por isso que eu falo que ele nunca é um currículo seco. A outra resposta que eu preciso dar, e isso faz toda a diferença também, é por que eu faço do jeito que eu faço. Então, se você hoje tem, por exemplo, né, quando eu falo aqui que eu trabalho com marketing digital focado em serviços, e eu falo que eu trabalho simplificando as coisas, e eu falo que eu faço desta forma porque eu passei por esse momento. Porque eu também me vi precisando vender, precisando usar as redes sociais e fazendo tudo sozinha. Porque ao longo desses anos de experiência, eu percebi que fazer coisas mirabolantes ou fazer coisas muito simples, desde que bem feitas, trazem o mesmo resultado. Então, por que você trabalha da forma como você trabalha? Por que você prioriza, vamos supor que no teu espaço você prioriza o atendimento. É um atendimento humanizado, próximo, customizado. Por quê? Por que isso é importante para você? Por que você escolheu trabalhar dessa forma? Ah, você trabalha com terapia e escolheu a técnica XYZ. Por quê? Você trabalha da forma como você trabalha. Foi uma experiência pessoal? Isso te trouxe algum ganho porque você vivenciou aquilo? É uma questão de alinhamento com os teus valores e com a tua forma de enxergar o mundo, com a tua forma de trabalhar? Então, quando as pessoas chegam e querem te conhecer, e todo mundo precisa ter esse post de apresentação, esse post, sim, tu pode falar das tuas formações, você pode incluir um hobby, mas você pode falar de X anos que você trabalha com alguma coisa, de uma experiência que você tem. Mas é importante a gente contar o que te levou nesse momento atual. Então, por exemplo, eu me formei em economia, sou economista de formação, mas assim que eu me formei, eu caí num estágio de marketing. E eu me apaixonei pela área, tive resistência no início, me apaixonei pela área, continuei trabalhando. Né? E as coisas, no meu caso, as coisas literalmente foram acontecendo. Me levaram para o marketing, eu me identifiquei, fui me especializando e me apaixonei. Até um determinado momento que eu senti que onde eu estava já não fazia mais sentido e eu vim e montei a minha empresa. E daí por que eu faço como eu faço isso? Porque quando eu montei, eu fui uma profissional liberal trabalhando sozinha, eu senti o peso de ter que fazer muitas coisas. Como é que você vai construir isso, né? Que exercício você pode fazer para construir isso? Primeiro é entender que são essas três informações. Quem sou eu, o que me trouxe até aqui e por que eu trabalho como eu trabalho. Por que eu uso a técnica X, por que eu trabalho dessa forma, por que eu priorizo tal coisa. Como que você vai fazer? Qual é o exercício? Você vai sentar e aí vai depender de você. Eu desenvolvo muito melhor quando eu escrevo no papel. Você pode escrever no papel ou você pode escrever no computador, mas pense primeiro em responder essas perguntas, certo? Pense primeiro em responder essas perguntas. E depois você ordena isso numa sequência e você pode até mesmo usar o chat GPT para alinhar isso numa sequência. Só que essa informação, ela é uma informação tua, que você tem que se apresentar.
contando esses detalhes, ok? O segundo post que deve ter no perfil de todo mundo, que você precisa ter, que é obrigatório, são os teus serviços. O que você vende? Apresentação mesmo. O que você vende? Você vende, você faz unha? Você faz unha simples, você faz unha em gel, você faz unha em acrílico, você faz alongamento, você faz manutenção, você faz massagem, que tipos de massagem, pacotes, não pacotes? Quais são os serviços que eu encontro aqui nesse perfil? Aí, Elis, mas a pessoa vai chegar e já vai ver os serviços? Se você faz o trabalho direitinho, a pessoa vai chegar, vai te conhecer, tem conteúdo, mas é importante que ela saiba também o que você tem para vender. Por quê? Em alguns mercados, em algumas vendas mais simples, como é o caso da manicure que eu citei, ou até mesmo do salão de beleza, a pessoa já chega querendo comprar. Ela não chega necessariamente para consumir um conteúdo para depois tomar a decisão. Ela precisa ver informações que deem segurança e clareza para ela tomar a decisão de te contratar ou não te contratar. Mas é importante, e aí tem serviços mais complexos, né? Uma terapia, uma consultoria, os próprios programas que eu vendo de mentoria em grupo, como a comunidade. A pessoa não chega já comprando. Ela vai ver se ela se identifica, a forma como eu trabalho, a forma como eu explico marketing, ela vai querer entender um pouquinho mais. Mas ela não tem problema nenhum a pessoa chegar e saber que você tem coisas para vender. Nenhum. Ah, Elis, mas poxa, eu trabalho aqui numa loja de decoração. Eu tenho 500 mil itens aqui, eu tenho trocentas coisas e as coisas estão sempre mudando. Eu vou fazer um post com tudo? É um catálogo? Não. Porque esse post do que eu vendo, prestem atenção nisso, tá? Esse post do que eu vendo, ele começa com a transformação que a gente gera. Com o grande... Como assim a transformação que eu gero? Qual é o grande ganho que você entrega para o teu cliente? Você tem ganhos se você tem uma loja de roupas? Você tem um ganho que você gera para o teu cliente. Se você trabalha com limpeza de pele, tem um ganho. Se você trabalha... Alguém colocou com buffet antes, alguém colocou aqui. Se você trabalha com buffet, tem um ganho para a pessoa contratar o buffet. Teu buffet é especializado o quê? Em festas. Festas infantis, todos os tipos de festas, festas de casamento. Então, qual é a transformação? Então, vamos pegar o exemplo da loja de decoração que tem muitos itens. O que vai ter nesse post? Nesse post vai ter lá, né, a sua casa... Vamos pensar aqui, a sua casa aconchegante e com o seu estilo. E com a sua casa, ou decore sua casa com muito mais facilidade, gastando muito menos. O que vai ditar a transformação? O posicionamento que eu tenho. Meu posicionamento é o quê? Essa é a loja mais barata? Essa é a loja de antiguidades? Essa é a loja com os itens mais modernos? E aí, a partir do momento que eu faço a promessa da transformação, eu não vou apresentar item por item, mas eu vou apresentar a essência do meu trabalho, a essência daquilo que eu faço. Então, aqui na minha loja, você encontra todos os itens de decoração para a casa toda, todos os itens mais modernos pela casa toda, para a casa toda com as melhores condições de pagamento. Você vai apresentar o conceito. Os itens são selecionados. Ah, não, a minha loja de decoração ela é toda pautada em artesanato brasileiro. Aí você vai fazer esta apresentação do conceito. Não, eu trabalho numa loja, eu tô pegando o produto, porque o produto muitas vezes... Mas é muito produto, como é que eu vou apresentar? Mas para serviço é a mesma coisa, né? Eu trabalho é uma loja onde eu só tenho itens de cama, mesa e banho. Eu vou lá apresentar que eu tenho todos o lençol branco, lençol bordado. Não. Eu vou falar que eu tenho
Cama, mesa e banho da melhor qualidade, ou de diversas marcas, ou de diferentes formatos. Que eu prezo por isso, prezo por aquilo, o conceito do que trata o teu negócio. Quando eu apresento aqui no meu, o que eu apresento? Eu apresento a comunidade. E eu falo do quê? Eu falo de clareza para você saber o que fazer e suporte para você fazer bem feito. Qual é a minha principal transformação? É que você venda através das redes sociais sem surtar. E essa é a minha forma de trabalhar. E aí lá no final eu digo que eu faço isso por meio da comunidade, da mentoria individual. E agora eu tenho até que revisar essa minha apresentação, porque agora eu tenho o curso do ChatGPT também. Então, a questão é, qual é a transformação que você gera? E do que é composto o teu trabalho? É uma assessoria customizada, personalizada? São itens para decorar algum lugar? Elise, eu trabalho com mentoria. Eu tenho uma mentoria. Você vai lá e vai colocar a mentoria que você tem. Você vai apresentar a mentoria, mas é o teu serviço. Você tem que ter essa apresentação. E eu insisto muito em falar isso com vocês. A importância da gente ter uma apresentação do nosso serviço pautado na linguagem do cliente. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E o terceiro post é o nosso post de diferenciação. Esse post de diferenciação, ele é principalmente recomendado, indicado e assim, ele é obrigatório para quem trabalha com serviços. Ele até pode ser opcional para quem trabalha com a venda mais de produto físico, mas eu recomendo que faça também. O post da diferenciação é onde você vai explicar o teu método, a tua técnica. Então, tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, Elise, eu faço a terapia tal, ou eu trabalho com o macramê, trabalho com não sei o quê. A minha primeira pergunta é, o que é isso? Para você, essa tua técnica, esse teu nome, esse item, é muito normal. A técnica que você usa para você é usual, é óbvio, é clara, como que ninguém conhece. Mas para as pessoas de fora, muitas vezes elas não sabem nem o que é. Então, a diferenciação, você pode ter um método muito bem estruturado, ou você pode apresentar o nome, a explicação, o conceito da técnica. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas mentoradas, ela trabalha com o desenvolvimento de liderança e cultura organizacional, tá? É isso que ela trabalha. E ela trabalha isso dentro de um processo de desenvolvimento de segurança psicológica dentro das empresas, porque ela defende que para a gente transformar um ambiente de trabalho, para que a gente tenha pessoas mais produtivas, pessoas mais proativas, a gente precisa criar um ambiente seguro, onde o funcionário se sinta seguro para expor a sua opinião, se sinta seguro para arriscar alguma coisa e errar, sem medo de perder emprego. E ela poderia usar o quê? Ela poderia usar o termo mais comum, que é segurança psicológica. Só que o que ela usa? Ela usa o termo liderança segura, que foi o termo que a gente criou trabalhando o posicionamento dela. Qual é um dos posts que ela tem? É explicando exatamente o que é liderança segura. Ela tem um post explicando o conceito de liderança segura. Por quê? Porque lá na apresentação dela, ela fala, né, que hoje o processo dela, o objetivo dela é desenvolver nos líderes a liderança segura para que eles possam ter empresas mais produtivas, colaboradores mais proativos e, consequentemente, terem negócios que durem muito mais no mercado e cresçam exponencialmente. Isso é o que ela faz, lá em termos de conceito. Aí ela apresentou os serviços. Como que ela faz isso? Ela tem os treinamentos, ela tem o suporte para os líderes,
ela tem os programas que ela desenvolve dentro das empresas e ela apresentou o conceito dela de liderança segura. O que é a liderança segura? Só que quando a gente faz essa apresentação do conceito, não é encher de termos técnicos. Não é encher de termos técnicos. Ela vai apresentando a liderança segura, esse conceito novo, mostrando o impacto que isso traz para o cliente. Por que que aquilo é importante? Por que que esse conceito da liderança segura é fundamental? Onde ele vai gerar mudanças? É dessa forma que ela apresenta o diferencial dela. Porque dentro do universo de desenvolvimento de líderes, ela tem uma linha. E aí ela conclui falando que liderança segura não é um estilo de liderança. Liderança segura é a base para que a pessoa consiga desenvolver tranquilamente a sua liderança com muito sucesso, respeitando o seu estilo próprio de liderar. Então, assim, isso você cria do zero, do além, né? Não. Você cria olhando para como você trabalha. Você cria olhando para aquilo que é diferencial no teu trabalho. Na maneira como você executa. Você cria olhando para aquilo que o teu cliente busca e as técnicas que você usa. Elis, mas assim, pô, dela é desenvolvimento de líderes, ela criou um conceito, né? É super diferentão. O que eu usaria, por exemplo, numa floricultura? Uma floricultura. Quais são os diferenciais da tua floricultura? A tua floricultura, ela é a que trabalha com teleentrega? Ela é a que tem as flores mais frescas, os buquês mais diferentões e mais elaborados? Ou é a que tem os vasos mais bem montados? Ou é a que combina as flores com cestas para as mais diversas ocasiões? Ou tem uma... Esse exemplo é bacana. Tem uma doceria aqui perto da minha casa que abriu há pouco tempo. E aí eu passei, né? Tipo, sabe qual é o grande diferencial deles? Além dos bolos serem de qualidade, a massa fofinha, o recheio maravilhoso, barari, barará, barará, é que você pode chegar lá em apenas 30 minutos, você pode montar o teu bolo recheado de aniversário. Essa é a forma que eles trabalham. Conseguindo entregar um produto de qualidade num tempo muito rápido. Esse é o valor deles. Então tá lá, né? O que esperar dessa doceria? Os produtos são de qualidade, o sabor, as massas são artesanais, os recheios também. Mas aqui o seu bolo, seja para aniversário, para receber uma visita, para comemorar um momento especial ou só para matar um desejo, tem 2 tamanhos e ele fica pronto em 30 minutos. Você não precisa se preocupar uma semana antes em encomendar, em achar alguém que faça papapá. E eles trouxeram isso como um grande diferencial deles. Eu já falei isso em outras lives. Minha mãe tem uma loja de bairro, que é uma loja comum de utilidades, né? Tem lá um pouco de tudo. Tem itens de decoração, tem itens de escritório, tem semijoias. Ela tem um pouco de tudo na loja dela. Quais são os diferenciais que ela usa na loja e que, acreditem, são os que fazem os clientes ser extremamente fiéis e voltar sempre? São 2. Um deles é o atendimento. Então, ela preza pelo atendimento consultivo. Ela não empurra nada. Ela realmente, ela vai, ela treina também as meninas que trabalham com ela para fazer da mesma forma. Ela escuta o cliente, ela pergunta, ela entende, ela mostra, ela apresenta opções. Ela ajuda o cliente na escolha daquilo que é o ideal para ele. Independente se vai ser o mais caro ou o mais barato, ela entrega aquilo que o cliente está buscando. Esse é um diferencial, o atendimento. E isso é dela, mas é o que ela escuta dos clientes.
Quando eu comecei a cuidar do Instagram e do Facebook, porque lá onde ela mora no interior, o Facebook ainda funciona muito, uma das primeiras coisas que a gente fez foi rodar uma pesquisinha com quem já era cliente. E assim, era unânime a questão do atendimento. Por não ser aquela coisa que a pessoa fica em cima, fica te empurrando. Então, a simples forma de atender, de ser mais acolhedora, de ser mais próximo, de olhar e entender de fato o que o cliente quer e apresentar opções e não sair empurrando qualquer coisa, é um diferencial. E hoje, na comunicação, a gente usa esse diferencial. O outro ponto que é o grande diferencial dela, sabe qual que é? Os pacotes de presente. Ela não tem papéis mirabolantes e nem é cheio de florzinha de frufru, mas ela faz pacotes com esses papéis simples de pacote que a gente tem por aí e com essas fitas simples que a gente tem em qualquer loja. Ela faz pacotes de presentes lindíssimos. Ela capricha naqueles laços, faz aquela coisa grande, deixa aquilo combinando. Isso é tão diferencial dela, tão diferencial, que muitas vezes as pessoas compram coisas que não encontraram ali em outras lojas, em outros lugares, e levam ali para ela fazer o pacote de presente. Pagam para ela só para que ela faça o pacote de presente. De tão diferencial que é. Vocês conseguem entender que muitas vezes a gente pensa que não tem diferencial? Quem aqui olha para o seu negócio, olha para a sua forma de trabalhar e pensa assim, caraca, eu não tenho diferencial nenhum. Quem tem esse sentimento? Me contem. Me contem. Eu vou contar o que eu achava também. E o que hoje eu acho que é um dos meus diferenciais. Todo mundo aqui é 100% seguro? Todo mundo sabe os seus diferenciais, minha gente? Tu sabe qual é, Eduardo? Ou tem dúvida ainda dos seus diferenciais? Quando eu decidi vir, né, aqui pro Instagram e pro YouTube para falar sobre a comunidade, para falar sobre os meus cursos, eu disse assim, cara, eu não tenho diferencial. Eu disse assim, o que eu faço, todo mundo faz. E é automático, é natural em nós. É natural. A gente sempre acha que a maneira como a gente trabalha é igual de todo mundo. Ou a gente fica tentando procurar um diferencial por algo muito tecnológico, muito mirabolante, né? E o que a gente precisa fazer? Uma das questões que a gente pode fazer é perguntar para os nossos clientes. Né? Tem clientes que são mais próximos que você pode perguntar, tá, por que você escolheu? Por que você volta para cá? Né? Por que dentre as opções você acabou fechando comigo? Você pode perguntar. Se você não consegue conversar e perguntar isso para os seus clientes, você pode criar uma pesquisinha que você aplica no final dos atendimentos, com umas 3 perguntas para você ter ideia. Mas o exercício mais bacana que eu gosto de fazer, e eu faço isso muito com os meus clientes, talvez ele não seja o mais simples, mas ele é o mais bacana. É você, quando você para analisar a maneira como você trabalha, e quando você para começar a ouvir o que as pessoas normalmente te falam, é que você encontra o diferencial. O que geralmente vocês acabam falando para mim muito assim, que eu escuto muito nas redes? A questão de simplificar as coisas. A questão de ser didática, de deixar claro, muito didático, muito passo a passo, o que precisa ser feito. Esse é um ponto. Quem está dentro dos meus produtos, quem é meu cliente na agência, fala muito da questão do comprometimento com o resultado do negócio. A questão de ser próxima, prestativa, de não botar barreiras para as coisas acontecerem e não me preocupar, isso é muito meu, não me preocupar simplesmente em, faça ABC.
Não, eu quero entender realmente o teu negócio para poder contribuir de fato com aquilo que você está fazendo. Então, essa questão do olhar customizado. Tem um cliente que ele fez... Toda vez que ele abre um negócio novo, ele volta para fazer uma mentoria comigo. E ele comentou muito isso, assim, ele falou assim, Elisa, eu já passei por mentorias com várias pessoas. Várias pessoas. Toda vez que eu tô na mentoria com a pessoa, o máximo que ela consegue me dar é o exemplo dela, que é o exemplo do marketing. E contigo, a gente conversa sobre o meu negócio, sobre a minha realidade. Os exemplos, as orientações, as validações, os textos, você tá falando com a minha realidade, com o meu negócio. Então, essa questão de conseguir mergulhar e olhar para o negócio de fato, entender o que traz resultado. O que é necessário, como que eu vou adequar essa estratégia de marketing, como que eu vou adequar esse tipo de post para esse mercado. Porque cada mercado tem uma particularidade. E se vocês observarem, não é nada de mirabolante. Isso é uma questão do próprio decorrer da minha vida, né? Assim, a questão de sempre querer saber um pouco de tudo, de ter começado a trabalhar numa empresa que era muito grande, tinha vários serviços de vários setores. Então, isso me dá facilidade para tramitar. A questão de ter um comprometimento com aquilo que eu prometo, de entregar resultado. Então, isso faz com que a minha forma de trabalhar seja diferente. E a questão é, qual é o teu diferencial? A lojinha virtual da... lojinha virtual da Shaddai? É Shaddai isso? E se a gente perguntar e não tiver nenhum retorno dos clientes, o que faz? Então, pode acontecer, né? Pode acontecer. A questão é, se a gente pergunta só para um, pode ser que aquele um não responda. O que é importante? A gente criar um processinho, principalmente se você trabalha com uma loja virtual, é o Shaddai. Gostei do nome. Muito bom. Principalmente quem trabalha com loja, é criar um processinho de assim que termina o atendimento, assim que termina a venda, você ter ali, não um questionário gigante, mas ter selecionado umas 3 perguntas rápidas. Uma coisa que é bacana, assim, eu não vou negar, tá? Toda vez que a gente dá alguma coisa em troca, a gente costuma ter feedbacks melhores, no sentido de não de melhor, de mais bem avaliado, mas de mais quantidade de feedbacks. Então, por exemplo, se você fizer a avaliação, para a próxima compra você tem 5% de desconto. Você vai acumulando alguma coisa do gênero. Então, pensar em coisas que... E olha que bacana, né? Se eu dou 5% de desconto na próxima compra, a chance dele responder é muito maior, certo? E a chance dele voltar a comprar comigo também é muito maior, porque ele tem aquela possibilidade de desconto. Então, a gente precisa criar um processinho onde a gente estimule as pessoas a responder. E dependendo, né, de como você faz, você na própria conversa, porque muitas vezes a gente quer uma resposta clara e estruturada, e eu fui descobrir os meus muito mais conversando com os clientes. Então, eu estava ali dando uma explicação ou fazendo um atendimento e perguntava, por quê? Né? Ou concluía um trabalho, né? O que você achou? Tem algum ponto de destaque? E a questão da gente parar para ouvir. E muitas vezes a gente pode criar diferenciais. Então, eu não tenho diferencial nenhum. Dependendo do teu mercado, você pode criar diferenciais. Um dos meus mentorados, isso já faz acho uns 3 anos, ele estava abrindo uma empresa de contabilidade. E aí a gente conversou e pensou numa possibilidade para um lado, numa possibilidade para o outro, em trabalhar só com quem ainda não tinha empresa, de trabalhar com quem já tinha, tentando abordar uma questão de custo ou de agregar serviços. E no final, olhando para a história dele,
olhando, né, para aquilo assim, cara, o que que tu já fez? Por que que está nesse mercado? Como que você trabalha? O que que você domina? O que que você conhece? Sabe qual foi o diferencial que a gente fez? A gente posicionou o escritório dele para empresas de tecnologia. Porque empresas de tecnologia têm uma dinâmica muito diferente e possibilidades muito diferentes de empresas tradicionais. E todas as empresas tradicionais todos os escritórios tradicionais de contabilidade tinham reclamações frequentes de empresas de tecnologia, porque não acompanhavam a agilidade, não paravam para entender a dinâmica do home office, a dinâmica de não ser aqueles cargos tão lineares na gestão. E aí tinham dificuldade com plano de cargos e salários, tinham dificuldade com o sindicato, dificuldade de isso e aquilo. E ele vinha de empresa de tecnologia. Era apaixonado por tecnologia. Tinha tido uma experiência fantástica. E ele uniu as duas coisas. O diferencial dele, inicial, era ser focado naquele segmento. Então, olhem como os exemplos são bem distintos. Bem distintos. Se eu pego o exemplo da minha mãe, é um serviço altamente comum. Altamente comum. Produto é comum, tudo é comum, não tem nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Mas o atendimento e as embalagens fazem com que pessoas que moram muito mais distantes vão até lá para comprar com ela. Esse outro, no mercado gigantesco que é o da contabilidade, escolheu se diferenciar olhando para um segmento. A Elisa é só o posicionamento para a empresa de tecnologia, que é o diferencial dele? Não, esse é o gatilho. Esse foi o ponto. Porque a partir daí ele começou a organizar o quê? O processo, os serviços, para que realmente fosse um diferencial para aquelas empresas. Então a gente pode estruturar. Né? Eu sou assim, né? Eu começo a falar de posicionamento e de diferenciação, eu me perco. E hoje a gente estava falando única e exclusivamente de 3 tipos de posts que são obrigatórios. Mas eu acho tão fascinante e é tão importante a gente trabalhar posicionamento que eu sou apaixonada. A Bel, qual é o produto da sua mãe? Ela é uma loja de bairro, Bel. É uma loja dessas que tem de tudo. Tem decoração, tem cama, mesa e banho, tem coisa para cozinha, tem semijoias. É altamente comum. É uma loja de bairro pequena, completamente diversificada, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. A Paty, meu atendimento é um diferencial. Paty, tu trabalha com... Acho que tu colocou aqui em cima, né? Representação de alimentos. Aí é que tá, assim, ó. Olha que legal o exemplo da Paty. Deixa eu só confirmar, Paty. Me confirma se tu é que tu falou que trabalha com representação comercial. Né? Não, essa aqui é artesanato. Mas eu acho que é. Sou representante comercial de alimentos. Prestem atenção aqui comigo numa coisa. A Paty chegar e falar, né? Ela é uma representante comercial de alimentos. A Tati chegar e falar que o atendimento dela é um diferencial, vocês concordam comigo que é altamente vago? Que é completamente vago? O meu atendimento é um diferencial. O cliente vai dizer, mas me atender bem é tua obrigação, minha filha. Né? Não faz mais do que tua obrigação de me atender bem. A questão é, o que faz o atendimento da Paty ser um diferencial? É olhar para o negócio do cliente, é ajudar o cliente a comprar o mix perfeito, é tirar o encargo do cliente de lembrar que ele tem que comprar e até fazer essa gestão por ele, é sempre trazer novidades, é entender do público local. O que faz o atendimento da Paty ser um diferencial? Isso é o que tem que estar no post de como eu trabalho. Isso é o que tem que estar no post do diferencial, né? Como que eu faço isso?
Por que eu sou considerada a melhor representante comercial na área de alimentos? Por que todos os meus clientes não me largam nunca mais? Como eu trabalho? Como eu te ajudo a montar o mix perfeito de produtos para que você aumente o faturamento da tua loja, do teu estabelecimento, para que você não tenha prejuízo? Então, o que faz o atendimento da Paty ser um diferencial? É olhar para o cliente e não fazer ele investir em coisas que vão ficar paradas? É olhar para o público do cliente e ajudar ele a escolher os melhores produtos? Então, não basta falar, o meu atendimento é um diferencial. A questão é, como eu faço isso? Por que isso é um diferencial? E quando vocês têm esses 3 posts, deixa eu só ver, a Dona Mãos Massagem, isso, travei na postagem por estar perdidas. Faço massagem modeladora, relaxante. A minha modelo só dormia na maca. Ó, aí tá um bom argumento, entendeu? Você pode falar assim, que... Já vou falar contigo da massagem, mas, Paty, olha só. De novo, né? A questão é que a gente tem o hábito de falar assim, as pessoas não percebem o diferencial do meu trabalho. Mas é porque a gente apresenta o nosso trabalho de forma muito genérica. Você falar que o teu atendimento é um diferencial ou que o atendimento personalizado é um diferencial, ainda é vago. Personalizado em que sentido? Que ganho isso traz para ele? A questão é contar como você trabalha. Como você trabalha. O teu método de trabalho, o teu processo. Se você está comprando a primeira vez comigo, eu faço isso. Todo mês eu vou aí, eu faço isso. Eu faço essa análise para facilitar a tua vida. Eu monto assim para que você venda melhor. Tu entende? Eu posso falar, né, que isso é um serviço personalizado que é realizado desta forma. Quando eu vou falar da comunidade Marketing Pro, o que eu falo? Que na comunidade você tem clareza para saber o que fazer e segurança para fazer bem feito. Porque quando você entra, você tem isso, depois eu vou te acompanhando dessa forma. Quando eu falo do método Pro, o que eu falo do método Pro? Que o método Pro é a base do marketing de resultados. Porque você precisa definir o teu posicionamento. E definir o teu posicionamento é ter clareza do que você vende, para quem você vende e quais são os teus diferenciais. Você precisa se relacionar com o teu cliente para que ele confie e compre de você. E você precisa fazer ofertas. Porque se você não apresenta o teu serviço, se você não explica ele da forma correta, o cliente não vai comprar. E você só tem resultado no digital quando você põe esses 3 pilares para rodar. Então, a gente precisa explicar. Ficar em termos genéricos do meu atendimento maravilhoso ou do meu atendimento personalizado não resolve. A gente tem que desengravidar as coisas. Criar diferencial até mesmo na fala. Tá? A nossa amiga ali da massagem modeladora e relaxante... E daí tu falou que a tua cliente só dorme na maca. Qual é um mito que as pessoas têm? Né? Um mito muito forte. Eu até falei sobre isso na aula de segunda-feira. Um mito, um receio que as pessoas têm. Que dói, né? Massagem dói. Massagem machuca. Quero aqui queimar as gordurinhas, mas já vi não sei quem berrando e não sei o que é perto. Você fala assim, a minha técnica, ela te modela, tá aqui, reduz X centímetros, ao mesmo tempo que te relaxa. Prova é fulana de tal, que toda vez que vem aqui, então minha massagem é 2 em 1. Enquanto em muitos lugares você tem que pagar pela relaxante e modeladora, aqui eu faço as duas. Você sai relaxada e sai completamente modelada.
Isso porque eu uso a técnica XPTO. Qual é a tua técnica? Ó, que massagem dói, que massagem é cara, que massagem deixa roxa. São mitos. Quem não assistiu a aula que eu fiz segunda, eu fiz sobre como saber sobre o que falar nas suas redes sociais. Um dos pontos que a gente precisa falar nas redes sociais é sobre os mitos que as pessoas têm em relação ao nosso serviço. Então, tem serviços que talvez não existam mitos, né? Vamos pegar o exemplo tá aqui, né? A dona colocou os exemplos da massagem, mas vamos pegar os exemplos da Paty, que é representante comercial. Normalmente as pessoas falam assim, ixi, é vendedor. Ih, só vai querer me passar a perna. Vai querer empurrar o que está no estoque. Né? O que a Paty precisa fazer? A Paty precisa combater esses mitos. Ela precisa falar sobre. Só que para a gente conseguir falar sobre os mitos que as pessoas têm em relação ao nosso mercado, quando fala em loja de decoração, o que as pessoas pensam? Ah, isso é só para quem tem dinheiro. É tudo muito caro. Quando é um arquiteto, quando é um design de interiores, né? Sobre aparelho, sobre clareamento, sobre limpeza de pele, sobre qualquer coisa existem mitos. Qualquer coisa, né? E a gente precisa saber quais são os mitos, a gente precisa entender quais são as crenças dos nossos clientes, quais são os interesses, para daí a gente conseguir até mesmo botar a apresentação do nosso serviço, botar a nossa apresentação alinhado. Um exercício que eu gosto muito de fazer e que é muito importante é montar o PDV do cliente. É ter clareza ali dos problemas, das dúvidas, dos desejos. Isso nos traz clareza para montar esses 3 posts principais. Isso nos traz clareza do que a gente deve falar nas redes sociais. E a Edicil, né? Ou Ed, chama de Ed. Complicado esse negócio de vender. Na verdade, não é complicado. Eu vou te resumir em 1 minutinho. O que é fundamental para que você consiga vender nas redes sociais. É que assim, eu tô aqui falando, eu tô explicando, eu tô detalhando, eu tô dando muitos exemplos para vocês. Mas para vender nas redes sociais, você precisa ter o quê? Você precisa escolher. Eu nem uso definir, você precisa escolher o teu público, e entender como que o teu serviço se encaixa na vida dele. Para fazer isso, eu tenho um script, coisa mais linda, que tu faz em meia hora, usando o ChatGPT. Vem todas as informações para você entender o teu cliente. Esse é o primeiro ponto. Se você não entende quem é o teu cliente, como o teu serviço se encaixa na vida dele, você não consegue fazer mais nada. O segundo ponto que você precisa ter é uma apresentação do teu serviço. O que você faz? E essa apresentação do serviço tem que ser focada no quê? Nos interesses do cliente que tu acabou de mapear. Se você sabe com quem você quer falar, montou ali o teu PDV, se você montou a tua apresentação do teu serviço, a partir desse momento, o que você precisa fazer é botar a engrenagem de vendas para rodar. Como que você bota a engrenagem de vendas para rodar? Criando 3 posts na semana. Um para atrair clientes, um para conquistar a confiança e um para vender para ele. Se você investe um tempo montando essa base, você tem toda a clareza do mundo para criar esses 3 posts por semana. E é isso que você tem que fazer toda semana. 3 posts. 3 posts. Essa é a lógica. Não consegui encontrar meu cliente, minha cabeça ferve e vira uma confusão. Esse script do PDV é o que eu mais recomendo. Quem assistiu a aula de segunda, eu mostrei um pedaço dele. Mas quem não assistiu a aula de segunda, pode liberar acesso ao meu curso do ChatGPT, que é onde eu entrego prontinho
o script para conhecer o cliente, o script para configurar o assistente para fazer a apresentação do serviço, o script para configurar o assistente para ele escrever os teus posts em carrossel, os teus roteiros de vídeo ou os teus posts simples, escrever as mensagens de oferta para o teu cliente, escrever vídeo, já falei, né? Roteiro de live, se você decide fazer live. Quando você configura o ChatGPT da maneira correta, você só entra com as informações técnicas. E toda essa parte ele faz. E essa parte, dona, é muito importante. Porque o cliente você escolhe. Só que você tem um cliente específico. Com toda certeza. O que está te faltando é entender o cliente. Porque são duas coisas. Uma é, eu escolho de forma alinhada ao meu serviço. A outra é entender esse universo para que os meus conteúdos conversem com ele. Então, na massagem, você pode escolher trabalhar com mulheres, certo? Você pode escolher trabalhar com mulheres que estão em busca de emagrecimento e da forma para o corpo. Você pode escolher bater muito mais na questão de gorduras localizadas, daquela mulher que... Olha, pensa comigo, tá? Tu tem dois caminhos. Você pode escolher falar com aquela mulher que é completamente sedentária e que odeia academia, odeia atividade física. E você vai falar, vai posicionar a questão da massagem como uma forma de compensar e trabalhar isso. Você pode escolher falar com aquela mulher que ama atividade física, que tá sempre na academia. Mas é uma desgraça, né? A gente pode malhar horrores, mas sempre fica aquela dobrinha aqui, aquela papadinha ali, aquela parte que não endurece direito, ou aquela gordurinha ali. E você pode falar que existe uma forma de potencializar ainda mais os resultados, de se livrar exatamente desses detalhezinhos que estão incomodando. Só que a gente só consegue conversar dessa forma quando a gente entende o universo do cliente. Quando eu olho para o meu serviço e eu olho para o meu público. E eu entendo onde ele se encaixa. Vocês percebem como é diferente de eu falar assim, eu faço a minha massagem modeladora que eu uso creme XYZ, uso a técnica Y, e eu falar assim, eu sei como é que é, você tá aí, né? Se matando na academia, fazendo dieta, mas parece que aquela pochetezinha nunca vai embora. Sempre vai sobrar aquela gordurinha ali do ladinho do sutiã. Sempre fica aquele culotezinho. Ou quem sabe o que te incomoda é o gordinho do joelho. Eu tinha uma amiga que ela tinha vergonha do joelho dela. Ela falava que o joelho dela era gordo. Ela era toda magrinha e ela não usava bermuda curta e nem saia porque ela tinha vergonha do joelho. Então existem, né, pessoas com os mais diferentes traumas. E aí eu apresentar a massagem, dizer que existem pontos do corpo que a malhação não vai resolver. E é por isso que eu uso a técnica X nas minhas clientes. Então, o meu convite para vocês que não têm essa base estruturada e para vocês que hoje perdem muito tempo criando os posts, é que vocês digitem máquina aqui nos comentários e liberem o acesso imediato a todos os scripts do curso do ChatGPT, meus assistentes, minha equipe de marketing. Porque lá eu botei todas as características para que vocês consigam fazer todas essas atividades. E hoje o valor é irrisório. É 12 vezes de R$19,90 ou R$199 à vista. Com esse valor, tu não consegue pagar a pessoa uma única vez para ela criar os posts para ti. E ali você vai ter os assistentes que você deixa eles configuradinho, bonitinho, que eles vão fazer essa apresentação super vendedora, seja da tua massagem, seja da tua chaleira, seja do teu crochê, seja da tua mentoria. Eles vão te ajudar, o assistente vai deixar isso, vai tirar aquele techniquez que você usa e vai colocar numa linguagem extremamente comercial. Esse assistente vai te trazer todas as informações do mercado para você entender o teu cliente. E esse assistente depois vai escrever os posts
na estrutura corretinha, bonitinha, para que você não perca tempo quebrando a cabeça e tentando. Gente, só o assistente de entendimento de público já vale esse valor. Só ele já vale esse valor. Porque a riqueza de informações que você tem em mãos é absurda. Dos mitos, das crenças, dos problemas, das situações, dos sentimentos. Você nunca mais vai ter dúvida. Nunca mais vai ter dúvida de sobre o que falar nas redes sociais. Nunca mais. E o mais legal de tudo, eu fui fazer o exercício para simular segunda-feira na aula. Quando você aplica ele, você começa a ter ideias de possíveis serviços ou formas diferentes de apresentar o teu serviço que são fantásticas. Então, fica aqui o meu convite. Para ter acesso é só digitar máquina. Eu envio os detalhes para vocês. Vocês vão poder olhar a página de vendas, conferir os assistentes e liberar o acesso para vocês imediato. Hoje, ele ainda está 12 vezes de R$19,90 ou R$199 à vista. Bel, esse curso tem suporte lá no espaço do aluno, lá no Nutror, tá? Inclusive, por um ano, todas as atualizações que eu fizer, vocês recebem as atualizações. Eu vi que a Silvia entrou aqui, eu prometi para a Silvia, faz um mês já, quase 2, uma atualização, umas aulas novas que eu quero colocar lá. Então, durante um ano, enquanto vocês têm acesso, toda atualização, se de repente eu olhar e falar assim, não, achei um jeito melhor de configurar esse assistente. Eu vou lá, mudo o script, gravo a aula e vocês recebem a atualização. Zero custo. Dúvidas, bota ali no suporte e que a gente responde. Mas ele não é um curso, já vou avisar, tá? Ele não é um curso de estudar, ele é um curso de aplicar. Porque tem a minha aula de 10, 15 minutos, tu assiste a aula para entender a lógica, você abre o PDF, você copia o PDF, cola no ChatGPT e você vai ajustar os pontos que são relacionados ao teu negócio. Esse é o grande lance desse curso. Porque ele não é um prompt para o ChatGPT. Ele é um script para configurar um especialista em uma atividade específica do marketing digital voltada para o teu mercado. Então, vocês vão ver lá que o que muda? Você vai agir como fulano de tal que tem o perfil Y e tem um conhecimento profundo do mercado Z. Você vai colocar o teu mercado. E aí você vai entrar com as informações do teu negócio. E eu, inclusive, explico, né? Não é só você copiar e colar. Porque eu explico, olha, pense desta forma, coloque as informações nesse formato, tome muito cuidado para configurar esse ponto aqui. Então, assim, você faz a primeira vez o PDV, depois você configura o primeiro assistente para post simples, o outro assistente para post em carrossel, o outro assistente para story, sequência de story prontinha. Prontinha. O texto todo pronto. É copiar e colar. Para oferta, para relacionamento, post de atração. Quero gravar um Reels sobre o assunto X. Configura a primeira vez, depois só vai mudando o assunto. E ele te dá os roteiros de Reels prontinho. Então, digita em máquina. Quem estiver vendo esse replay pode digitar máquina nos comentários. E quem estiver vendo no YouTube, o link vai estar aqui embaixo. Liberem o acesso, isso vai facilitar a vida de vocês e muito. Certo, minha gente? Extrapolei meu tempo. Essa live, eu falo demais, né? Sou uma matraca. Essa live era para ter durado meia hora. Meia horinha. Já estamos aqui a 1 hora. Então, meu povo, um beijão, um bom resto de semana. Liberem o curso, experimentem. Vocês têm 7 dias. Se não gostar do curso, tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu nem questiono por quê, entendeu? Tá lá. Pode pedir de você achar que o curso não valeu a pena. Mas como eu disse, só a aula do PDV já resolve a vida de muitos de vocês. Beijo, minha gente. Tchau.